Rodrigues, Ana Paula Rodrigues, bom dia pra você. Presidente Lula falou de tudo quanto é assunto, hein? Hoje mais cedo. Tudo bem, gente? Bom dia aqui a todo mundo. Ele conversou com jornalistas, né, numa rede que se formou para entrevista com emissoras de Minas Gerais, incluindo o grupo Bandeirantes de Comunicação. E ele começou falando sobre economia, claro, né? E disse que a inflação no Brasil está razoavelmente controlada. E também falou em novas reuniões com o setor produtivo nesta semana para discutir preço dos alimentos. O presidente conversou hoje de manhã, né, com esses jornalistas, falou sobre esse assunto, dias depois, né, de o Comitê de Política Monetária do Banco Central ter divulgado que a preocupação com a inflação persiste, em especial por causa do custo da comida, e que a próxima reunião do grupo deve resultar em um novo aumento de 1 ponto percentual da taxa básica de juros do país. Questionado sobre a alta da Selic, Lula negou que a inflação esteja fora de controle, mas que entende que a população segue sofrendo com o custo da alimentação. Há uma coisa muito interessante nessa questão da inflação. Nós levamos ela muito a sério e eu acho que ela está razoavelmente controlada. A nossa preocupação é apenas evitar que os preços dos alimentos continuem prejudicando o povo brasileiro, e é por isso que nós temos feito reuniões sistemáticas com os setores que estão, na nossa visão e na invasão dos pesquisadores, mais alta. Por exemplo, a carne está muito alta, nós temos outros produtos que estão altos e nós precisamos discutir com os setores por que, que esses preços cresceram tanto de 12 meses para cá. Porque a verdade é que em 2023 a carne caiu 30% e depois ela voltou a subir. Nós vamos encontrar uma solução. Eu tenho uma reunião essa semana com o pessoal da carne, com o pessoal do Ministério da Agricultura, para que a gente encontre uma solução de fazer com que esse alimento chegue na mesa do trabalhador, compatível com o poder aquisitivo do trabalhador. Bom, Lula foi questionado também sobre como a guerra comercial entre Estados Unidos e China pode afetar o Brasil, mas ele evitou fazer previsões. O presidente afirmou que o Brasil seguirá sendo um país que se comporta como quem quer a paz. Donald Trump já declarou publicamente que não aprova, né, a ideia do BRICS, aquele bloco que reúne países emergentes como Brasil, Índia, Rússia e China, de estabelecer o uso de outras moedas ao invés do dólar nas relações comerciais. Sobre isso, Lula afirmou que não pode se preocupar com o que chamou de bravatas do presidente norte-americano, mas voltou a dizer que caso o Brasil seja taxado pelos Estados Unidos, como aconteceu com o Canadá, depois o presidente americano voltou atrás, mas também com o México e China, que o Brasil vai optar pela política da reciprocidade. Você tem um tipo de político que vive de bravata. O presidente Trump, ele fez a campanha dele assim, sabe? Sinceramente, nenhum país, por mais importante que seja, pode brigar com todo mundo todo tempo. Ele tem que saber o seguinte: os BRICS significa praticamente metade da população mundial. Significa quase metade do comércio exterior nesse mundo. E nós temos o direito de discutir, sabe, da criação de uma forma de comercialização que a gente não dependa só do dólar. Não foi o mundo que decidiu, não foi a hora que o dólar seria a moeda. Foi os Estados Unidos. Então é importante que a gente não tenha preocupação com as bravatas do Trump, que a gente discuta o que é importante para nós. Sabe? Não é o mundo que precisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também precisa do mundo. Você tem na Organização Mundial do Comércio uma permissão para que você possa taxar qualquer produto até 35%. Sabe? Para nós, o que seria importante seria os Estados Unidos baixar a taxação e nós baixarmos a taxação. Mas se ele ou qualquer país aumentar a taxação com o Brasil, nós iremos utilizar a reciprocidade. Nós iremos taxar eles também. Bom, Lula também comentou o plano dos Estados Unidos de controlar a faixa de Gaza. Creio que vocês já falaram sobre isso aqui também, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiu essa ideia e anunciou esse plano depois de uma reunião com o premier israelense Benjamin Netanyahu. Eles estão conversando sobre a segunda fase do cessar-fogo lá na faixa de Gaza, uma proposta que gerou uma grita mundial, né? Com muitos líderes mundiais se colocando contra os Estados Unidos controlarem a faixa de Gaza. E seguindo nesse mesmo caminho, o presidente brasileiro classificou essa ideia como um erro. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente de Israel, o Netanyahu, e dizer: olha, nós vamos ocupar Gaza e vamos recuperar Gaza e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? O que aconteceu em Gaza foi um genocídio. Quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos.
porque eles precisam ter uma reparação de tudo aquilo que foi destruído para que eles possam reconstruir, sabe, as suas casas, os seus hospitais, as suas escolas e viver dignamente, com respeito. É por isso que nós defendemos a criação do Estado palestino, igual o Estado de Israel. O mundo não precisa de arrogância, o mundo não precisa de frases de efeito, o mundo precisa de paz e tranquilidade. Aí um pouco, né, do que foi dito nessa entrevista. Lula falou sobre muitos outros assuntos, mas esses foram os que mais tiveram destaque, né, principalmente pela conjuntura mundial, pelo que o noticiário está trazendo hoje sobre China, Estados Unidos e agora a faixa de Gaza. Olha, o presidente Lula usou algumas palavras bastante duras. Arrogância, né, bravata, se referindo ao presidente Donald Trump. Isso não vai ficar assim, gente. Para que cutucar a onça com vara curta? Não pode ficar quieto, não pode dar uma resposta mais neutra. É presidente da República, tem que ter esse jogo de cintura, aliás, que o Lula tem. Por que provocar? É óbvio que essas falas vão chegar ao presidente Donald Trump, que é completamente destemperado, e ele vai reagir. A gente não precisa disso agora. Vamos ficar, olha, ninguém lembrou do Brasil por enquanto, vamos ficar aqui na moita, vamos ficar quietinho aqui. Continua a nossa relação com os Estados Unidos da melhor maneira possível. Agora, ficar cutucando bravata é uma provocação ao presidente Donald Trump, que o presidente Lula faz. Com certeza isso vai ser manchete de todos os portais, de todos os sites e jornais amanhã, porque é uma provocação absolutamente desnecessária que o Brasil, por meio do seu mandatário maior, faz em relação aos Estados Unidos e ao presidente Donald Trump. Bom, vamos acompanhar se vai ter alguma resposta, algum posicionamento dos Estados Unidos. Por enquanto, não. Qualquer novidade, a gente volta aqui. Obrigado, Fechado, Valeu, Ana. gente. 10 horas e 56 minutos, já que a gente está falando de Brasil